Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com revelações muito interessantes há 225 dias das nossas eleições presidenciais que nos darão a oportunidade de nos livrarmos de muita gente má, muita gente complicada e, sobretudo, muitos enganadores que se utilizam da boa-fé do povo brasileiro para enganar pelo menos uma boa parte desse mesmo povo. Será uma oportunidade também de jogarmos luzes sobre muitos interesses econômicos, alguns grupos que estão atuando na penumbra do governo Bolsonaro justamente contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Antes de entrarmos nesses assuntos, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, dar o seu joinha, porque é fundamental, e enviar para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E se inscreva aqui, você é muito bem-vindo, já somos mais de 500 mil pessoas como você, pessoas conectadas e atentas ao que está acontecendo no Brasil. Gente, eu tinha preparado um papo aqui hoje para falar exclusivamente do comportamento do senhor Augusto Aras, seu comportamento institucional, porque ele está protegendo o presidente da República. Mas quem protege o senhor Augusto Aras? Então, eu vou tratar desse assunto amanhã no nosso papo de domingo pela manhã, entre 10 e 10 e meia da manhã, e vamos falar do que é, o que representa a Procuradoria-Geral da República, que se o povo brasileiro pode fazer alguma coisa, o que é que está acontecendo no Brasil nesse capítulo. Mas o papo de agora acabou ganhando um outro tipo de encaminhamento por conta de alguns assuntos que têm pautado, né, o comportamento do presidente da República e das pessoas que seguem o presidente da República. Todos nós ficamos assim super encucados, né? O que faz uma pessoa acreditar no Bolsonaro? O que faz uma pessoa dizer que vai votar em Bolsonaro? O que Bolsonaro está fazendo, o governo dele está fazendo efetivamente pela realidade do nosso povo, pelo futuro do nosso país? O que Bolsonaro está fazendo como um planejamento estratégico para o Brasil daqui a 10, 20, 30 anos, para o futuro da nossa nação? Bem, ninguém sabe responder. Mas como é que tem tanta gente que se conecta com Bolsonaro? Se o mundo real, ou no mundo real, ele não é capaz de apresentar nenhum tipo de ideia, no plano abstrato ele fala um monte de coisas que acaba engabelando muitas pessoas. Mas ele tem legitimidade para falar disso, e aí nós vamos entrar em algumas áreas delicadas, mas a gente vai ter que falar disso aqui, pelo menos no nosso espaço aqui, nós vamos falar de algumas coisas que você não vai ver em outros grandes veículos de comunicação, Vamos pegar primeiro aqui uma fala repetida do Bolsonaro, sobre alguns valores abstratos. Ele não está falando de nada concreto. Ele fala de Deus, pátria, família. Vamos acompanhar aqui porque ele falou para o Vítor Orbán e vamos lembrar quem é Vítor Orbán, né? Vamos lá. Territorial e grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada, ela faz... Bom, e aí o Bolsonaro enfatizou a tal família bem estruturada. Gente, esse discurso é um discurso muito perigoso, muito ruim, muito danoso, porque quando ele enfatiza que as famílias que devem ser consideradas na sociedade são as tais famílias bem estruturadas, ele joga no campo da marginalização, no campo do pecado, no campo da imoralidade, no campo da não aceitação social, todas as relações afetivas que não estejam dentro desse formato. Isso é uma situação muito agressiva, uma situação de exclusão, colocar pessoas que em relação aos seus afetos devam ser colocadas de uma forma apartada numa sociedade como a nossa. E Bolsonaro, ele tem alguma coerência nesse tipo de discurso que ele faz com a sua vida? Que família estruturada é essa? Ou quais são essas famílias estruturadas? A gente vai vendo que esse discurso está sofrendo muita corrosão. Mas ele continua ainda muito forte, porque tem muitas pessoas que se conectam com essas situações e não prestam atenção na nossa vida real. O Bolsonaro fala que o governo dele é um governo que acredita em Deus. Bolsonaro, presidente Bolsonaro, se o senhor for a qualquer penitenciária do Brasil, o senhor vai ver que os 800 mil detentos aqui no Brasil, eles acreditam em Deus. Não tem criminoso ateu. O senhor pode achar um ou outro, mas a grande massa da população carcerária acredita em Deus. Isso fez desses criminosos
pessoas melhores do que outras pessoas. O fato de acreditar em Deus faz de uma pessoa ser honesta ou não ser honesta, uma pessoa ser ética ou não ser ética, uma pessoa que faça o bem ou não faça o bem. A gente está vendo que não. Paulo Guedes acredita em Deus? E que Paulo Guedes tem feito para o povo brasileiro? Hitler acreditava em Deus, ele dizia que acreditava em Deus. E aí? Isso não significa absolutamente nada, mas isso engabela boa parte do povo brasileiro. E ele estava falando isso aí para o Vitor Orbán, que, em se tratando de família tradicional, ele protegeu o genro dele, que saiu de um campo, de uma figura de classe média e virou um bilionário na Hungria. E a filha também foi agraciada com negócios que lhe rendem hoje administrar uma rede de hotéis na Espanha. Como nós estamos vendo, o Bolsonaro falou em família tradicional, né? Ou uma família bem estruturada, por uma pessoa que estruturou muito bem a sua família na Hungria. Mas e o Bolsonaro, gente? Eu vou colocar para vocês aqui, eu não vou colocar agora, porque para não ficar muito pesado o nosso papo aqui. Nosso papo aqui é político, ele não é. Eu não quero aqui ficar mexendo com questões pessoais da família Bolsonaro ou do Bolsonaro. O nosso propósito aqui é mostrar o quão hipócrita é o discurso que ele está fazendo, que ele faz e que as pessoas que estão no seu entorno fazem também. Nessa entrevista aqui, o Bolsonaro ele fala da relação que ele tinha com a sua primeira mulher, a Rogéria Bolsonaro, que era vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Bolsonaro virou deputado federal e usou o nome dele para colocar a mulher como vereadora. Obviamente, sempre interessado em dinheiro no meio dessa história. Pois bem, a vereadora teve um rompimento com o Bolsonaro, ela se relacionou com outro vereador lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso ele fala nessa entrevista aqui, então não estou fazendo nenhum tipo de inconfidência aqui, ou nenhum tipo de situação indiscreta, né? E para vingar-se dessa situação, dessa ruptura, o que Bolsonaro faz? O homem da família bem estruturada. Ele pega o Carlos Bolsonaro, que era adolescente, e coloca o Carlos Bolsonaro para disputar a eleição contra sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. O Carluxo tinha 17 anos, ele foi eleito sem entender absolutamente de nada. E o Bolsonaro colocou ali justamente para impedir que a ex-vereadora ela tivesse êxito na caminhada dela dentro da Câmara Municipal, de tirando votos então dessa sua ex-mulher, né? E colocando ali no seu lugar um filho que não tinha nada na cabeça. Aliás, fica a pergunta, né? O Carluxo com 40 anos, será que ele já tem alguma coisa na cabeça? Pois bem, colocou o menino ali, naquela condição, para ser vereador. E quem é que Bolsonaro coloca no gabinete do menino para cuidar dos interesses econômicos? A segunda mulher. E a segunda mulher de Bolsonaro, que veio para essa família estruturada, quer dizer, uma família estruturada que estava desse modo, o pai jogando o filho contra a mãe, enfim, por interesses econômicos e por aí vai, colocam a sua segunda esposa, agora na sua nova família estruturada, que também saiu de uma outra família estruturada, porque ela era casada com um militar da reserva, enfim, e chega no casamento muito pobre, numa família estruturada. E como é que essa mulher ela sai desse relacionamento? Algumas matérias, como a da revista Época, e que eu vou disponibilizar para vocês, informam que ex-mulher comprou 14 imóveis, parte deles em dinheiro vivo, enquanto foi casada com Bolsonaro. Detalhe, muitos desses imóveis que eles compraram foi em dinheiro vivo com uma pessoa que foi denunciada numa dessas operações que desvendam crimes organizados, que fazia da venda de imóveis em dinheiro uma forma de lavar dinheiro. Na separação, porque ela se separa de Bolsonaro, um pouco mais à frente, a situação ficou complicada, gente. Ela denunciou o Bolsonaro por uma série de práticas criminosas na segunda família estruturada. Vou colocar essa matéria para vocês, mas só para vocês terem aqui a ideia, tem um momento aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela diz o seguinte: há 10 anos, quando deu entrada na vara de família para obter a partilha de bens que considerava justa, Ana Cristina fez uma série de acusações. Disse que Bolsonaro ocultou o patrimônio da Justiça Eleitoral, que tinha renda mensal de R$100 mil. R$100 mil que Bolsonaro conseguia amealhar. Só que oficialmente ele ganhava R$26.700 como deputado e R$8.600 como militar da reserva.
Ele furtou o cofre dela numa agência do Banco do Brasil em que havia, afirmou, 600 mil reais em joias, 30 mil dólares e 200 mil reais em espécie. De fato, houve registro de ocorrência do furto, em confirmação de funcionários do banco, mas a investigação foi arquivada sem se chegar à autoria do crime. Um dos funcionários dessa senhora disse que a ruptura se deu desse casamento bem estruturado, dessa família bem estruturada, por conta de uma situação de adultério, mas nenhuma inconfidência estou fazendo aqui com vocês. Isso também está nos jornais, está aí nos meios de comunicação. Então, não que uma pessoa que defenda um formato A ou B de família seja uma pessoa que esteja fazendo alguma coisa ruim. O problema é quando você tenta criminalizar, você tenta jogar no gueto pessoas que, por conta dos seus afetos, escolhem um modelo de família que não é o modelo da família bem estruturada. E a família bem estruturada do Bolsonaro hoje, com a dona Michele, é uma família bem estruturada? Ele é uma pessoa que zela pelos avós, pela mãe, pelos parentes mais próximos? Como é que são as reuniões de famílias, ou de família? O Bolsonaro viaja sempre com a sua senhora, ele está sempre dando exemplo de uma boa família estruturada. Como nós estamos vendo, é um discurso muito hipócrita, muito salafrário. E isso está caindo cada vez mais no conhecimento do povo de uma maneira geral, sobretudo o povo evangélico. Gente, infelizmente a gente é obrigado a falar dessas questões. Porque esse tipo de assunto serão pautados ao longo da campanha eleitoral. O Bolsonaro vai tentar arrastar o tempo todo o discurso para Deus, para a pátria, para a família bem estruturada, a família, não sei o quê, discursos vazios. Isso está sendo cada vez mais percebido pela comunidade de evangélicos, porque não existe uma unanimidade geral em relação ao Bolsonaro, e isso a gente pode conferir nessa entrevista aqui do pastor Henrique Vieira, que eu peguei aqui no UOL. Eu achei muito interessante, vou compartilhar com vocês. Vamos lá. De que Bolsonaro foi e é indiferente ao sofrimento humano, não tem compaixão alguma diante da dor de muitas famílias, não teve qualquer responsabilidade com a saúde das pessoas e das famílias. Também fica evidente, cada vez mais, na sensibilidade evangélica, o caráter violento de Bolsonaro, de ódio, de raiva, de fúria, de antipatia, de desequilíbrio emocional, de falta de princípios éticos. Também fica cada vez mais evidente para a sensibilidade evangélica relações estranhas da família Bolsonaro, questões aí de investigação sobre corrupção, relação de Bolsonaro com milícia, ou seja, dizer Deus e família cola para determinado setor, mas a minha impressão, inclusive segundo as pesquisas, é que isso cola cada vez menos. Gente, eu vou disponibilizar para vocês essa entrevista, que está curtinha, mas eu achei muito esclarecedora e nos ajuda a entender o que está acontecendo na cabeça das pessoas que se conectam com religiões, ou pelo menos os evangélicos de uma maneira geral. O discurso de Bolsonaro, ele acaba contaminando muitas criaturas dentro do governo. E aí a gente vai ver nesse tipo de situação aqui. Mário Frias insinua que Paulo Gustavo não morreu de Covid, que é uma patifaria, é uma grosseria, né? Uma coisa abjeta, né? Ele insinuando que por conta do rapaz não ser heterossexual, que ele poderia estar contaminado com outra coisa e ter morrido de outra coisa. Gente, é uma baixeza muito grande. Isso a gente vê reproduzido nas redes sociais bolsonaristas, e uma situação que foi muito constrangedora para um bolsonarista foi se confrontar aqui com o senador Contarato, que deu uma enquadrada nele, né? Mas é uma pessoa que está contaminada por causa desse discurso hipócrita. Vamos rememorar isso aqui para a gente chegar na parte final do nosso papo aqui. Vamos lá. Rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira. Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte: o delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, por favor.
Eu vou também colocar esse vídeo para vocês, porque ele também é bastante revelador, né, desse tipo de contaminação pseudo-moral que essas pessoas têm no discurso no dia a dia, que eles jogam por um lado uma fala e tem um comportamento de outro lado. Então, todas as pessoas que são super conservadoras, que são super retas, que são pessoas absolutamente petrificadas em determinadas relações, elas até poderiam falar disso com muita propriedade, né? Defendendo esse modelo, sem estarem cometendo nenhum tipo de hipocrisia. Mas o presidente da República e para fora do nosso país, um homem com a vida de famílias estruturadas, vamos lembrar que a segunda esposa do presidente da República tinha uma família tão bem estruturada que ela colocou 17 parentes nos gabinetes dos filhos do Bolsonaro. Uma mulher que entrou pobre no casamento estruturado, da família estruturada, e saiu muito mais bem estruturada quando ela se separou do Bolsonaro, comprando muitos imóveis com dinheiro vivo. A pergunta é: como é que alguém ainda acredita na moral dessa figura que está na frente do nosso país, à frente do nosso país, comandando o nosso país? O que defende de fato essa figura? São valores que ele acredita ou são valores que são colocados da boca para fora quando ocultamente ele tem um outro tipo de comportamento? Nós vamos enfrentar essas questões ao longo desse ano de 2022. Mas tudo isso é para enganar o povo brasileiro, para que a gente não preste atenção na nossa realidade concreta. Porque quanto mais gente estiver seduzida por esse tipo de discurso hipócrita dessa gente, menos a gente vai prestar atenção no Brasil real. E nós vamos aqui jogar luzes nessas questões. Gente, me desculpem hoje ter entrado um pouco nessa seara, mas é o que vai ser colocado para o debate. Eu já quero jogar aqui essas pérolas aqui para vocês investigarem, vocês se debruçarem sobre esses assuntos, e eu quero saber a sua opinião. Mande seus comentários para cá, porque é muito importante saber o que as pessoas que estão aqui, pessoas como você, pensam sobre esse assunto. Um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Até amanhã. Tchau.